Boa noite a todos, colegas, funcionários, assistentes, sejam todos bem-vindos. Só um minutinho, Cauê. Vamos dar início à nossa sessão ordinária, dia 1º de setembro de 2020. Boa noite a todos, colegas, funcionários e assistentes. Sejam todos bem-vindos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária, dia 1º de setembro de 2020. Correspondências recebidas. Decreto 060/2020. Boa noite a todos. Decreto número 60, de 27 de agosto de 2020. Altera o anexo 1 do Decreto 059 de 2020. Prefeito do município de Arroio dos Ratos, Luciano Leite Rocha, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, considerando a publicação do Decreto número 55431, de 7 de agosto de 2020, altera o decreto número 55413, de 3 de agosto de 2020, que determina a aplicação das medidas sanitárias segmentadas de que trata o artigo 19 do decreto número 55240, de 10 de maio de 2020, que institui o sistema de distanciamento controlado para fins de prevenção de enfrentamento à epidemia causada pelo novo coronavírus, Covid-19, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, reitera a declaração de estado de calamidade pública em todo o território estadual. Considerando a classificação do município de Arroio dos Ratos na região R09, que indica bandeira laranja e risco médio dentro do modelo de distanciamento controlado, elaborado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, apresentado no dia 24 de agosto de 2020, decreta. Artigo 1º. Fica alterado o anexo 1 do Decreto 059 de 2020 pelo anexo deste decreto. Artigo 2º. Este decreto entrará em vigor na data de 27 de agosto de 2020, revogando disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal, 27 de agosto de 2020, Luciano Leite Rocha, Prefeito Municipal. Moção de apoio ao Instituto Estadual Couto de Magalhães. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Vereadores de Arroio dos Ratos. Moção de apoio. A Câmara Municipal de Vereadores de Arroio dos Ratos manifesta seu apoio à reivindicação da direção, professores, funcionários e alunos do Instituto Estadual Couto de Magalhães, a fim de manter as turmas de EJA, Educação de Jovens e Adultos, totalidade 3, sexto ano do ensino fundamental, e totalidade 7, primeiro ano do ensino médio, pelos motivos abaixo narrados. Após travar diversas lutas em prol dos seus direitos, os educadores, funcionários, alunos e equipe diretiva do Instituto Estadual Couto de Magalhães agora sofrem com a possibilidade de fechamento das turmas da EJA citadas acima, o que impactaria de forma muito negativa a educação de nosso município, especialmente porque a escola é a única que oferece essa modalidade de ensino. Não obstante a isso, a SEDUC determinou a extinção destas turmas para o segundo semestre do ano letivo, prejudicando estudantes, jovens e adultos que não mais poderão contar com essa oferta de ensino. A educação é uma área de extrema importância para a sociedade,
e para a formação de cidadãos capazes, conscientes e atuantes, não podendo sofrer cortes dessa natureza, que exterminam completamente a oportunidade desses alunos de concluir seus estudos e, consequentemente, de se inserirem no mercado de trabalho, concorrendo a vagas que exigem qualificação. Não bastasse as dificuldades enfrentadas por esses alunos, devido à pandemia e à necessidade de adaptação para a realização das atividades, agora estes se veem diante do risco de extinção das turmas, minando suas expectativas de um futuro melhor. A implantação da EJA Ensino Médio foi uma grande conquista para a comunidade escolar no ano de 2005, e a recente decisão da SEDUC causa perplexidade na comunidade, no corpo docente e discente, razão pela qual expressamos e registramos o nosso apoio ao Instituto Estadual Couto de Magalhães, a fim de que as turmas de EJA sejam mantidas tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Bernardo Cairuga Pereira, presidente da Câmara de Vereadores. Maria Helena Menezes Silveira, vereadora. Darcy Renato Faiten, Elerias Govone Coutinho, Fernando Fantin, Gilmar de Oliveira Teixeira, Géser Salinos de Souza, Manuel Salvador de Souza Machado e Osmar Carvalho de Doliche. Coloco a moção de apoio ao Instituto Estadual Couto de Magalhães em discussão. Com a palavra a vereadora Maria Helena. Senhor presidente, colegas, funcionários e assistentes. Fui procurada pela direção do Instituto Estadual Couto de Magalhães, assim também professores, alunos, que estavam muito assustados com a possibilidade de fechar essas turmas da totalidade, da EJA Educação de Jovens e Adultos. Quem acompanha esse trabalho há muitos anos, que nós temos essa modalidade de ensino no Couto de Magalhães, de ensino fundamental, e eu fico muito feliz porque, enquanto diretora, eu e a minha equipe implantamos o ensino médio, a EJA Ensino Médio, em 2005. E quando fui comunicada, me entristeceu muito, porque por tudo que nós estamos passando por essa pandemia, com as dificuldades dos alunos e professores, né, de acessar a internet, de fazer as suas aulas, e muitos alunos não têm esse acesso, os alunos fizeram inscrição para o próximo semestre, que começa agora, em setembro, e qual não foi a surpresa da direção quando foi informada que a SEDUC informou que deveriam fechar a totalidade 3, que equivale ao 6º ano do ensino fundamental, e também a totalidade 7, que equivale ao 1º ano do ensino médio. E isso deixou os professores, direção, alunos transtornados, porque quem já trabalhou em escola sabe o transtorno que isso dá, tem a carga horária dos professores, os alunos ficam nessa expectativa, e isso só vem a trazer prejuízo para a nossa cidade, uma vez que o Couto de Magalhães é a única escola que oferece, né, a educação de jovens e adultos. Então, colegas, conversando com o presidente, né, resolvi colocar essa moção hoje, pedindo o apoio de vocês, dessa casa, para nós vamos enviar, assim, se vocês concordarem, amanhã, para os e-mails, né, já citados, para que essa casa dê todo o apoio para toda a comunidade escolar do Instituto Estadual Couto de Magalhães, para que essas modalidades não encerrem. Porque no momento, quem já trabalhou em escola sabe disso, no momento que a SEC orienta a coordenadoria para fechar as turmas, depois não se consegue mais reabrir. É muito complicado. E no momento que fechar o 1º ano de ensino médio, depois já vai fechar o 2º, já vai fechar o 3º, e aí toda uma conquista desses anos todos vai por água abaixo. E sem falar do ensino fundamental também, da totalidade 3. Então, eu peço, né, que essa casa concorde, né, com essa moção, que assine para a gente encaminhar para os órgãos competentes, reforçando o desejo dessa casa para que essas
modalidades não se encerrem aqui no município de Arroio dos Ratos. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Não havendo mais manifestações, coloco a moção de apoio em votação. Os que concordam permaneçam sentados, os que discordam levantes. A moção de apoio foi aprovada por 8 votos a 0. Indicação 50/2020, vereador Osmar. O vereador infraassinado na forma regimental solicita à mesa diretora desta Casa Legislativa que seja levada para apreciação do plenário a indicação 50/2020. Que o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria competente, atenda às solicitações que diz respeito à manutenção, troca de lâmpadas nas ruas Horácio Rocha, Ademiro Dornelles, próximo ao número 333, Rua D, número 134, bem como realizar limpezas e roçada nas ruas D, E e F, bairro Vila Pinho. Justificativa. Trata-se de demanda dos moradores que se queixam das más condições das ruas e da falta de iluminação. As limpezas e roçadas das referidas ruas proporcionará melhor condição de trafegabilidade e mais segurança aos moradores. Sala Professor Hugo de Carvalho, 31 de agosto de 2020, Osmar Carvalho de Doliche, vereador PSB. Coloco a indicação 050 em discussão. Com a palavra, vereador Tarta. Senhor presidente, colegas e assistente. Senhor presidente, o que me traz aqui é a grande reclamação das lâmpadas. Ainda continua aquele mesmo problema de sempre, né? Cada dia que passa é um local que lâmpada queimada, é mau contato. Então eu peço ao executivo aí, e mais limpeza na rua E, D e F. E patrulhamento aqui nessa rua. Eu peço ao executivo que tome as providências o mais rápido possível. Meu muito obrigado. Não havendo mais manifestações, coloco a indicação 050 em votação. Os que concordam permaneçam sentados, os que discordam levantes. A indicação 050 foi aprovada por 8 votos a 0. Indicação 052, 2020, vereadores Bernardo e Renato. Os vereadores infraassinados na forma regimental solicitam à mesa diretora desta Casa Legislativa que seja encaminhada ao Executivo a indicação 052/2020, a fim de que o Executivo adquira um mamógrafo para a realização de exames à comunidade. Justificativo. Recentemente obtivemos a informação de que foi concedida liminar em favor do município de Arroio dos Ratos para a posse dos prédios sob a matrícula 5423. Com a concessão desta liminar, o município foi autorizado a gerir o bem e poderão ser realizados atendimentos. É de nosso conhecimento de que o local já há equipamento para raio-x, sendo que apresentamos a indicação para aquisição de equipamento para a realização de mamografias. Cabe destacar que os índices de câncer de mama são alarmantes e atingem mulheres de todas as idades, de modo que um diagnóstico precoce e preciso é eficaz no combate à doença. Ademais, possuímos uma extensa fila de espera de mulheres que aguardam para a realização desse exame, sendo que a maioria delas não possui condições de realizar o mesmo na rede particular, dependendo exclusivamente da rede pública. A promoção e proteção da saúde deve ser universal, ou seja, alcançar a todos, sem distinção. E é por isso que lançamos a apreciação dos colegas a presente indicação. Consideramos que a prevenção com realização de consultas e exames de rotina é de suma importância e, nesse sentido, entendemos que o município deve disponibilizar estes exames às mulheres de Arroio dos Ratos. Sugerimos que, tendo em vista que o valor do equipamento é investimento alto, sejam buscadas parcerias com o Estado, busca de emendas parlamentares ou até mesmo parcerias com empresas privadas após a devida análise da viabilidade legal. Darcy Renato Faiten, vereador MDB, Bernardo Cairuga Pereira, vereador PP. Eu gostaria de passar a presidência ao vereador Elevias. Com a palavra, o vereador Bernardo. Boa noite, colegas. Boa noite, ouvintes. Semana passada, conversando com o vereador Renato, a respeito que o pronto atendimento vai voltar
para onde era, né, que todo mundo já sabe, e é um lugar que tem mais espaço, e eles vão rever também equipamento de raio-x, segundo informações, que é do município, né, e a gente estava conversando, e baseado em números, que existe hoje 600 mulheres na fila para fazer um exame de mamografia, a gente pensou em pedir ao executivo que faça um esforço, busque parcerias, use aquele prédio, que consigam comprar essa máquina. Então, a gente sabe que não é fácil, mas a gente sabe também que esse dinheiro para o município não é uma fortuna. Acho que se houver boa vontade, e parece que o secretário está disposto a trabalhar, a buscar essas parcerias, então a gente resolveu fazer essa indicação, conto com o apoio dos colegas. Seria isso. Muito obrigado. Devolvo a presidência ao vereador Bernardo. Gostaria de passar a palavra ao vereador Renato. Senhor presidente, colegas e assistência. Senhor presidente, realmente, hoje, um dos principais índices que leva muitas vezes uma mulher ao óbito é o câncer de mama. Falasse muito bem, tem uma fila de mais de 600 pessoas sempre esperando por um exame. Muitas vezes as pessoas não chegam a tempo para realizar o exame, porque não tem condições de pagar. E eu acho que o executivo tem plenos poderes, condições de fazer um estudo aprofundado, um estudo técnico, para adquirir esse equipamento. Isso não é uma fortuna exuberante para tu adquirir um equipamento desse. Já que hoje se tem um espaço disponível no antigo pronto atendimento, que vai voltar para aquele local onde jamais deveria ter saído, e com isso que se consiga adquirir esse bem que vai servir tantas pessoas, que muitas vezes um diagnóstico precoce pode salvar vidas. E então, senhor presidente, eu acho que nós podemos sim unir forças, correr atrás de adquirir esses recursos para ajudar nossa população que tanto necessita, que muitas vezes não tem condições de chegar a um exame de extrema importância que nem esse. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Elerias. Senhor presidente, meus colegas e assistência, muito boa noite a todos. Senhor presidente, me preocupa um pouco que antes da compra desse aparelho tem que contratar profissionais para operar esse aparelho, mas é de suma importância. E nessa parceria eu sugiro que a nossa Câmara de Vereadores reveja como é que está o nosso cofre e que faça uma parceria com o Executivo, como se fez com o caminhão dos bombeiros, aí com 50%, 60%, o que tiver ao nosso alcance, vamos ser parceiros. Era isso aí, muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Maria Helena. Senhor presidente, colegas, funcionários. Como bem vocês sabem, os meus colegas, em 2015, eu e o então prefeito Azeredo conseguimos 600 mil de emenda parlamentar com Pompeu de Matos, nosso deputado federal. E um dos objetivos desses 600 mil seria comprar um mamógrafo para o nosso pronto atendimento. Infelizmente, o ISEV perdeu essa emenda parlamentar. Perdeu, ponto.
Semana passada nós tivemos reunião aqui com o prefeito e secretário de saúde, onde o secretário falou que iria adquirir o mamógrafo. Enquanto que eu li a indicação, até fiquei surpresa, porque ele falou semana passada que iria adquirir o mamógrafo, mas eu acho que sempre é válido, né, um reforço. E em outubro do ano passado, no Outubro Rosa, nós fizemos todo um levantamento e buscamos parceria, eu enquanto procurador da Procuradoria Especial da Mulher, junto com o Gondim, Coordenadoria da Mulher, nós buscamos parceria, assim como a saúde, assistência social, em relação às mamografias. E, por incrível que pareça, é um preço muito alto. Então, como secretário de saúde, secretário Ricardo, é uma vontade dele adquirir esse mamógrafo, ainda mais agora, né, com a retomada do espaço do pronto atendimento, eu fico na torcida, que realmente se consiga buscar, seja que parceria for, que se consiga esse mamógrafo, que é para o bem das nossas mulheres de Arroio dos Ratos. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Eu gostaria de passar a palavra ao vereador Elevias. Com a palavra, o vereador Bernardo. Senhores colegas, vereadora Maria Helena, sobre no passado, que o Zé Carlos trouxe emenda ou não trouxe, infelizmente a máquina não chegou. A gente não pode estar olhando só o passado e eu ficar assustado com a minha indicação. O secretário falou ali naquele canto que teria vontade de transformar o pronto atendimento numa UPA, com mamografia, com isso e com aquilo. A gente sugeriu parcerias para comprar. A gente talvez está dando a maneira dele fazer a aquisição desse material. Porque em 8 anos o Zé Carlos não comprou. O Luciano está terminando por 4 anos e também não comprou. Então, o vereador Elevias colocou, o Renato colocou as parcerias. Eu acho que a gente tem que buscar ainda, porque há tempo. E tem 600 pessoas na fila há 1 ano. Então, muito do passado, isso não vai nos trazer benefício. Eu penso no amanhã, hoje, amanhã, e nesses dias que ainda nos resta com o mandato. Muito obrigado. Devolvo a presidência ao vereador Bernardo. Com a palavra, a vereadora Maria Helena. Senhor presidente, colegas. Presidente, eu não fiquei assustada com a indicação. Falou? Não, fiquei surpresa. Pois é. Assustada é outra coisa. Por quê? Eu fiquei surpresa em relação do que o secretário falou. E em questão das parcerias, eu acho excelente que nós possamos fazer parcerias. Foi isso que eu coloquei. E eu disse que o reforço seria muito bem-vindo. Outra coisa, não foi somente o ex-prefeito Azeredo que buscou essa verba. Foi essa vereadora. Numa reunião com o Pompeu de Matos em São Jerônimo, não fui a Brasília, não precisei ir a Brasília para pedir emenda parlamentar. Quem acompanha o meu trabalho sabe, consegui mais 100 mil para a saúde o ano passado. Então, assim, não precisei ir a Brasília, foi a São Jerônimo, numa conversa com o Pompeu, nós conseguimos essa verba, que foi a maior do município. Como eu falei anteriormente, não veio, ponto. Infelizmente, o ISEV perdeu, ponto. Mas é uma vontade minha, enquanto mulher de Arroio dos Ratos, e como cidadã, de conseguir esse mamógrafo. Então, assim, venha da onde vier, seja que parceria for, seja que partido for, seja que empresa for, vai ser muito bem-vindo para as mulheres de Arroio dos Ratos. Obrigada. Com a palavra, o vereador Nelinho. Senhor presidente, colegas vereadores, só para complementar, em relação à indicação, totalmente interessante para o município. Uma coisa só que me surpreendeu, o presidente falou que tem pessoas há 1 ano esperando para realizar uma mamografia. Eu acho que está havendo algumas falhas nessa legislatura. Não estou aqui puxando brasa para assado de ninguém, mas eu trabalhei de 2010 a 2016 na saúde, e o máximo que demorava para se conseguir uma mamografia era 60 dias. Isso é um absurdo, se conseguia até na mesma semana.
E não tinha, nunca teve mamógrafo no município. Sempre se buscou serviço fora do município. Então eu acho que está havendo não sei se uma falta de interesse de contratar esses serviços fora, que sempre se fazia em São Jerônimo ou Porto Alegre. Houve um momento que foi feito em Alvorada, se eu não me engano, mas quando se fala em prevenção, jamais uma pessoa que já teve histórico de câncer de mama ficar esperando mais do que 2 meses, porque ela tem que fazer de 6 em 6 meses, não é uma vez por ano mais quem já teve, né, problemas de câncer de mama. Então acho que está na hora do poder público dar mais uma olhadinha com mais carinho para esse lado, porque realmente está havendo grande falha aí. Então não existe prevenção. No momento tem que esperar 1 ano para fazer uma mamografia. Quer dizer que a nossa saúde está bem defasada, então. Mas era isso, e só para acrescentar, eu concordo com o colega vereador Elias. Eu acho que a Câmara também pode chegar junto, olhar com carinho esse dinheiro que tem, daqui a pouco fazer uma parceria aí também e ajudar a comunidade na compra desse aparelho e realizar esses exames aqui para até desavagar um pouco essa fila de espera que está em torno de 600 pessoas esperando. Isso é um absurdo, né? Não tem como. Era isso, espero que tenha ajudado a acrescentar. Muito obrigado. Gostaria de passar a palavra ao vereador Elias. Presidência. Com a palavra, vereador Bernardo. Senhores colegas, só para esclarecer, vereador Nelinho, eu falei 1 ano, mas na verdade não chega bem a 1 ano, porque foi no Outubro Rosa que parece que eles conseguiram atualizar, fazer todas aquelas pessoas que estavam na fila, né? Mas de outubro para cá, acho que é 10 meses então, mas em outubro vai fechar quase 1 ano, né? 600 pessoas, e esse tempo eu acho que é muito, né? Então, se o executivo conseguir colocar essa máquina ali, a pessoa logo vai fazer seus exames e já vai ter seus resultados. Imagina 1 ano, né, esperando para fazer o exame, ou que seja 10 meses, ou aproximado. Então, acho que o esforço vale de todos, como o senhor colocou, o vereador Elias, a vereadora Maria Helena. Então, acho que está valendo. Era isso, muito obrigado. Devolvo a presidência ao vereador Bernardo. Não havendo mais manifestações, coloco a indicação em votação. Os que concordam permaneçam sentados, os que discordam levante. A indicação 52/2020 foi aprovada por 8 votos a 0. Indicação 53/2020, vereador Fernando Fantin. Vereador infracinado na forma regimental, solicita à mesa diretora desta Casa Legislativa que seja levada para apreciação do plenário e encaminhada ao Executivo a indicação 053 de 2020. Para que o Executivo, através da Secretaria de Obras, efetue a colocação de lâmpadas, realize a limpeza, a poda e o patrulhamento na Rua Januário Chosa Coutinho. Justificativo. Atendendo a pedido de moradores, apresento essa indicação solicitando atenção à rua acima discriminada para atendimento dessa demanda, que é de suma importância para a segurança e bem-estar da população. A trafegabilidade está comprometida devido às más condições daquela via, precariedade das estradas e a falta de iluminação. A poda e a limpeza também se faz necessária no local. Fernando Fantin, vereador PSDB. Coloca a indicação 53/2020 em discussão. Com a palavra, vereador Fantin. Senhor presidente. Senhor presidente, colegas e assistência, boa noite a todos. Essa rua Januário, ela é bem famosa nos pedidos, só que eu me lembro aí de, assim de cabeça, acho que uns 3 ou 4 colegas já solicitaram a manutenção dessa rua. Então, como me foi solicitada, né, por um morador, gostaria do apoio dos colegas para tentar mais uma vez essa demanda. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado.
Não havendo mais manifestações, coloco a indicação em votação. Os que concordam permaneçam sentados, os que discordam levantes. A indicação 53 foi aprovada por 8 votos a 0. Correspondentes pedidos. Tribuna Popular, Grande Expediente, Comunicações, nada consta. Ordem do dia, discussão preliminar. Ordem do dia, nada consta. Discussão preliminar, nada consta. Discussão final e votação, ata 29/2020. Coloco em votação a ata 29/2020. Os que concordam permaneçam sentados, os que discordam levantes. A ata 29/2020 foi aprovada por 8 votos a 0. Explicações pessoais, nada consta. Presença. Bernardo Cairuga Pereira, Darcy Renato Faiten, Elerias Govone Coutinho, Fernando Fantin, Gilmar de Oliveira Teixeira, Gesli Salinas de Souza, Manuel Salvador de Souza Machado, Maria Helena Menezes Silveira e Osmar Carvalho de Doliche. Declaro encerrada a sessão ordinária do dia 1º de setembro de 2020. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigado a todos. E convido a todos para a sessão ordinária dia 8 de setembro, no mesmo horário. Boa noite.